Olá, você que acompanha o site e o canal do YouTube da Central de Concursos. Eu, Luiz Fernando Caldeira, estou de volta aqui com mais um episódio do Central de Dicas voltado para o concurso de escriturário do Banco do Brasil na função de agente comercial. Nesse episódio, nós vamos falar da disciplina de vendas e negociação, que pode ser considerada aí a mais importante do concurso do Banco do Brasil. Afinal, essa matéria contará com o maior número de questões da prova, que serão 15, né? Cada uma valendo 1,5 ponto. E tem mais. A disciplina de vendas e negociação também é o segundo critério de desempate desse certame. Para dar dicas de como estudar de forma assertiva a disciplina de vendas e negociação, eu trago aqui no Central de Dicas a professora Viviane Rocha. No episódio de hoje, ela também vai orientar o estudo dos candidatos no que tange à disciplina, ao assunto, né, melhor dizendo, de legislação das pessoas com deficiência, que é também um dos tópicos inseridos dentro do programa de vendas e negociação. Professora Viviane, muito obrigado mais uma vez, né, de ter aceito o meu convite de participar aqui do Central de Dicas, desta vez para ajudar aí na preparação dos candidatos a escriturário do Banco do Brasil. A senhora que já é, né, figurinha carimbada do nosso Central de Dicas, né, já é a nossa rainha, né, do Central de Dicas. Professora, muito obrigado pela sua participação. Obrigada, valeu galera. Obrigada por estar todo mundo acompanhando a nossa central de dicas. Eu recebo muitos feedbacks positivos em relação a essas dicas, né? E por que a gente, né, foca tanto em todo concurso, todo certame fazer? Porque faz muita diferença. Eu vou falar um pouquinho sobre técnica de vendas e vou falar um pouquinho do Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas eu queria, né, falar também de alguns critérios. O Fernando falou aí das 22 pontos e meio que o nosso conteúdo, né, você atingindo esse conteúdo, que é um conteúdo muito tranquilo. Se você já trabalhou com atendimento, se você trabalhou com vendas, se você já trabalhou em algum processo de atendimento, né, pode ser em qualquer ramo, você com certeza está mais habituado com esse conteúdo. E é o que eu falo, quando você está mais habituado, fica mais fácil de estudar e de garantir todos esses pontos. O Estatuto da Pessoa com Deficiência é algo em evidência, né? Eu conheço várias pessoas que trabalham no Banco do Brasil e dentro do próprio Banco do Brasil um tema muito difundido, muito tratado, e eu acredito aí que vem questões bem interessantes, né, para a gente poder avaliar, né, fazer a prova. E como é um conteúdo muito gostoso de se aprender, vale a pena também investir e garantir esses pontos. Com certeza. E eu estava analisando esse programa, professor, da disciplina de vendas e negociação, né? Dá para perceber que ele é um conteúdo bastante abrangente, né? Ele vai aí desde noções de estratégia empresarial, passando por marketing digital, né? Que é um. Eu posso mostrar aqui, Fernando, para o pessoal? Pode. Acompanhar? Gente, a nossa disciplina está dentro, né, do conteúdo de agente comercial, 22 pontos e meio. E foi exatamente isso que o Fernando falou, né? Esse conteúdo amplo que passa por gestão de estratégica empresarial, segmentação de mercado. Hoje a gente vai, por exemplo, vou dar umas dicas, né, de como você tratar o tema de ações para aumentar o valor percebido, porque o cliente precisa se sentir, né, o preço, quando o valor é muito alto para ele, a satisfação e a necessidade dele é suprida, você consegue aí uma forma mais fácil de atingir o objetivo, que é a venda. A gestão da experiência do cliente, aprendizagem e sustentabilidade, um tema super em voga, né? A sustentabilidade, as características de serviço, que é algo importante, porque todo mundo confunde muito produto e serviço. Então, apesar de os bancos terem produtos, as características desse produto bancário são de serviços. Né? Por exemplo, a intangibilidade. Eu vou fazer uma previdência complementar, uma previdência privada, eu saio com um contrato, eu não saio com algo estocável, que eu consigo experimentar. Então, as características do produto bancário são de serviço. A gente vai falar de técnica de vendas, né? Dentro do contexto do concurso, da pré-venda, né? De antes da venda, né? Quando você aborda o cliente, como você chega até o cliente, né? Até o pós-venda, que é hoje uma característica muito importante dentro do marketing de relacionamentos, né? Se eu vender para o cliente e não fizer bem o pós-venda, eu perco esse cliente, né? Então, dentro do marketing de relacionamento, dentro do marketing bancário, né,
O que eu preciso? Eu preciso que esse cliente seja um cliente contínuo, permanente, que compre recorrentemente. Então, o meu relacionamento com o cliente deve ser duradouro, né? A gente está falando de ética, conduta profissional em vendas. Ninguém vende de qualquer jeito, né? As pessoas hoje com o advento da tecnologia, as pessoas procuram referências para saber se você é um profissional que está falando a verdade, se você é um profissional que tem ética, que não fala mal da empresa onde trabalha. Então, fala disso também no nosso conteúdo, né? Como você pode mensurar a qualidade? Porque uma coisa é o que você faz, outra coisa é o que o outro percebe. Será que a qualidade, né, do seu serviço ou do seu produto está sendo realmente sentida pelo cliente, esse é o nosso objetivo, que o cliente se sinta satisfeito, né? Quais são os canais remotos de venda, comportamento do consumidor, negociação, política de relacionamento do banco. Olha aí, né? O Fernando falou da amplitude do conteúdo, né? Das resoluções diversas aí que tratam dos temas de vendas e negociação e, claro, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Como eu falei, um tema muito disseminado dentro do banco, né? E não podia deixar de faltar dentro de vendas e negociação o Código de Defesa do Consumidor. O consumidor hoje ele tem direitos e ele exerce, ele vai atrás dos direitos dele. Então o Código de Defesa do Consumidor vem para dar voz a esse consumidor que precisa fazer jus, né, aos seus direitos, tá bom? Então é disso que a gente vai falar. Eu vou tratar de alguns temas, mas eu não queria deixar de avisar você sobre tudo que está aqui. E 22,5 pontos no bolso, essa é a meta. Exatamente. Quem se der bem, quem gabaritar essa parte técnica de venda tem meio caminho andado aí para ser aprovado no concurso, ainda mais também se fizer um bom desempenho também em informática, que é a outra disciplina com 15 questões. Exatamente. E que também com 1,5 ponto. Professora, dentro dessa multiplicidade de assuntos, né, que a gente tem aí para estudar em relação a técnicas e negociação, né, técnicas de venda e negociação, cara, qual é a melhor forma de estudar essa disciplina? Olha, eu acredito que o candidato sempre vai pegar tema por tema. Eu gosto de estudar por tópico. Então, dentro do contexto da disciplina Vendas e Negociação, eu acho que você tem que primeiro ter uma visão do que é aquele conteúdo, de como aquele conteúdo é solicitado pela organizadora, e aí, num determinado momento, quando você já atingir um certo índice de acerto na questão, o que você pode fazer? Você pode só, através de questões, verificar, confirmar esse índice de acertos, né? Então, por exemplo, eu trouxe aqui um exemplo de questões sobre valor percebido pelo cliente, tópico 3 do nosso edital. O que é o valor entregue ao cliente? Aquilo que ele percebe é o valor total, que significa o valor do produto, o valor do serviço, o valor pessoal para ele, o valor da imagem, né, do produto ou serviço, menos o custo total. Quando a gente fala em custo total, todo mundo acha que é só o valor que eu pago. Preço é a expressão quantitativa do valor que aquele produto ou serviço tem para mim. E valor significa o quanto aquele produto ou serviço satisfaz a minha necessidade, me satisfaz pessoalmente. Então a gente fala o seguinte, que quanto maior o valor percebido pelo cliente, menos ele liga de pagar. O preço, o custo monetário, para ele, tudo bem, porque ele ficou tão satisfeito, tão feliz, que está tudo certo. Agora, quando ele mesmo pagando pouco, custo monetário, preço, ele percebe que aquilo, não faz diferença nenhuma, pelo contrário, gerou uma grande insatisfação, mesmo com um preço menor, ele sente que o valor também é menor. E aí, nesse caso, o preço fica alto, né? Eu não tive minha necessidade suprida, eu não superei as minhas expectativas, então mesmo sendo pouco, ainda é caro. Então, nesse caso, você precisa o quê? Para que o seu cliente, né, tenha esse aumento de valor percebido, você tem que melhorar os benefícios do seu produto ou serviço. E é isso que as instituições bancárias fazem
Muito bem. Banco do Brasil, por exemplo, você vai contratar um seguro, aí ele fala para você, olha, você que é mulher, você tem a vantagem de X, né, X quilômetros rodados, você ganha aí um alinhamento, balanceamento. Porque eles sabem, as mulheres, nós somos, além de lindas, mais cuidadosas com o carro. Tem menos, né, sinistros que eles chamam. Então, existem alguns benefícios na venda do seguro para a mulher, que é isso que as pessoas fazem, que fazem com que a pessoa perceba, opa, essa compra me interessa. Esses dias ofereceram um seguro para mim que dava um suporte, né, uma parte do seguro atendia o meu pet. Isso para mim, a hora que ele falou do meu pet, eu falei, é esse seguro que eu vou contratar. Então, aumentar os benefícios vai aumentar esse valor total para o cliente. Reduzir os custos monetários. Pessoal, antes de você pensar em reduzir a qualidade do seu produto, do serviço, a matéria-prima, por exemplo, do seu produto, do seu serviço, ou os benefícios do seu serviço, ou diminuir, né, a porcentagem de comissão do seu vendedor, o que você tem que fazer? Você tem que diminuir os custos não monetários. Vou voltar aqui uma tela, porque é exatamente isso. O que o custo total engloba? O custo monetário, quanto eu paguei por isso, mas às vezes o tempo que demanda para isso é muito alto. Mesmo pagando pouco, eu estou tão insatisfeito que me gerou um gasto de energia psíquica e física muito grande. Eu tenho que rodar muito para ir até aquilo, mesmo com preço barato. Quando eu chego lá, o negócio é ruim. Mesmo com preço barato, fico insatisfeito. Então, dentro de ações para aumentar o valor percebido para o cliente, o que as pessoas, né, as empresas, as organizações devem fazer, as instituições devem fazer? Reduzir esses custos. Ah, tá errado aqui, ó. Custos não monetários, tá? Então, depois, em último caso, se precisar, reduzir o preço. Quanto mais benefícios a pessoa tem, mais satisfeita ela fica, né, maior será o valor percebido por ela em relação ao seu produto ou seu serviço. Então é esse jeito aqui que cai a questão da Sesgran Rio. Ó, Fernando, eu trouxe aqui uma questãozinha para o pessoal entender que tipo de pergunta vem em relação aos temas. Aí você concorda? Eu fui lá, dei uma estudadinha na teoria. Vou lá, vejo como aquilo cai. O que eu faço? Eu junto as coisas. Inclusive no YouTube da Central eu tenho uma aula chamada de como estudar por questões. Você complementa a teoria através da realidade da prova. Treinar esse conteúdo teórico com a realidade da prova vai fazer com que você feche com chave de ouro o seu processo de aprendizado em relação aos temas. Tá? Então eu trouxe aqui uma questãozinha para vocês. Ó. No momento da venda, ao apresentar um serviço bancário, o funcionário deve levar em conta o conceito do custo total para o cliente. Aí o cara vai falar, pô, isso é contabilidade? Não, gente, isso não é contabilidade, isso é regra do jogo dentro do processo de vendas. Né? Então, esse conceito envolve, além das condições financeiras do serviço, ele pode colocar condições financeiras, custo monetário, preço, né? Então, são sinônimos que poderiam entrar aqui e induzir a pessoa a erro. Né? Ele fala que, dentre outros fatores, além das condições financeiras, o que é contemplado dentro desse custo total? A gente acabou de ver. Vocês viram aqui, ó, eu vou voltar uma tela, que ele fala o seguinte, o custo total diz que é o monetário, o custo monetário, o tempo, a energia física e a energia psíquica. Aí na questão ele troca psíquica por psicológica. E aí o candidato, nossa, mas será que é a mesma coisa? Fazendo questões, você aumenta o seu repertório de sinônimos em relação aos temas. Então, pessoal, questão é vida. Eu amo questões e é isso mesmo. Por isso que eu trouxe algumas aqui para a gente falar hoje. Tá bom? Professora, aproveitando que a senhora tocou na questão das questões, do tipo de prova que a Sesgran Rio faz, eu queria exatamente que a senhora falasse sobre o perfil da prova da Sesgran Rio em relação a técnicas de negociação, técnicas de venda e negociação. Como é que ela como é que é recorrente? É sempre assim, direta a pergunta? São provas relativamente tranquilas, questões relativamente tranquilas de se fazer, porque é uma pergunta objetiva, fácil de se responder, ou não? Ou ela também trabalha com umas pegadinhas, ela vem de vez em quando aí tentando fazer umas questões ardilosas para pegar o candidato? Olha,
é muito interessante que para concursos bancários, a Sesgran-Rio sempre coloca no enunciado temas e situações ligadas ao atendimento no banco, a uma situação com o gerente. Então, fazer essas questões significa você pegar uma teoria e entender como isso se aplica no ambiente bancário. Então, eles adoram fazer questões onde os enunciados já trazem uma realidade que pode ser que ocorra. E um profissional de vendas, dentro do contexto, né, de conduta e ética profissional, de como se portar um profissional de vendas, é aquele que resolve conflitos. Então, normalmente, algumas questões podem trazer algumas situações que levem à resolução de problemas, né? Então, por isso que eu digo, conhecer a teoria e entender como aquilo é aplicado em prova. Aí você vai fechar bem legal o seu processo de aprendizado em relação aos temas. Mas é engraçado, Fernando, que você falou do estilo de prova em relação aos temas. Eu fiz um levantamento e a Sesgran-Rio nunca fez, pelo menos nas questões que eu consegui levantar, questões sobre a Lei 13.146. Ela trabalhava a lei anterior que dava voz às pessoas com deficiência, né? Uma lei anterior. Da 13.146, não. Mas é a mesma coisa, eles trazem situações, problemas. Eu acredito que não vai mudar essa linha de trabalho deles. Pelo menos na minha matéria, eles trazem muitas situações, problemas para ser avaliado em que condições aquela teoria de técnicas de negociação e venda se aplicam. Ainda em relação à questão em relação à questão de prova, né? A gente conversando aqui, a gente mostrou, tem algumas novidades em relação, né, ao programa do conteúdo passado do concurso para o Banco do Brasil, né? O último concurso para o Banco do Brasil, para o cargo de escriturário, esse escriturário tradicional, que é o agente comercial, foi de 2015, que nem pegou São Paulo, basicamente pegou o Nordeste e o Centro-Oeste. Em 2013 é que teve um concurso grande, né, que foi mais regional, né, mais nacional, desculpa, pegou o Rio de Janeiro, pegou acho que São Paulo também, né? A gente não tem concurso para o Banco do Brasil em São Paulo há bastante tempo, como também não tem no Rio de Janeiro. E em relação a esse conteúdo programático, ocorreram algumas novidades, né? Entraram muitas coisas novas. O fato de entrar muitas coisas novas no conteúdo de técnicas de vendas e negociação invalida a realização de questões anteriores feitas pelo Banco do Brasil ou não? Ou tem muita coisa ali para se aproveitar? Desculpa. Então, essa questão é uma questão antiga, dá para aproveitar, porque ações que vão aumentar o valor percebido do cliente é uma coisa que eles vêm buscando há muito tempo. Então, é um tema recorrente. Agora, por exemplo, não só dentro da minha matéria, mas dentro da matéria dos meus colegas, por exemplo, tem negócio de Bitcoin, startup, né? Então, são conteúdos super atuais e que, de alguma forma, por exemplo, esses conteúdos atuais, como que a gente faz? A gente já pega essa experiência que a gente tem em questões Sesgran-Rio e transforma. A gente pega e faz questões acerca do tema para poder dar aquela sedimentada na matéria. Porque, Fernando, se eu não contextualizar, se eu não entender como aquilo pode cair na minha prova e principalmente me induzir a erro, eu fico só na zona de conforto lendo. Aí eu vou para a leitura que é mais confortável para mim. Isso é uma tendência natural de um aluno, né, em qualquer que seja a situação, seja no ensino médio, seja na faculdade, ou seja no estudo para concurso. Normalmente a gente estuda aquilo que a gente se sente mais confortável. Então o cara vai lá dar um Google, vai pegar um tema, falar, eu gostei da definição de Bitcoin que está aqui, mas será que é desse jeito que cairia na prova? Será que alguma prova, por exemplo, eles estão agora, né, há pouco tempo teve um concurso, né, se eu não me engano foi no Sul, vai ter agora em Brasília, né, também. Será que já foi abordado esse tema, mesmo que seja de uma outra organizadora, será que já foi abordado alguma coisa sobre Bitcoin? Cara, dá um, né, por exemplo, lá na plataforma da Folha Dirigida a gente tem
né, as questões, você vai lá na palavra-chave e digita Bitcoin. Se já caiu alguma questão relacionada a Bitcoin, mesmo que não seja da 6 Gran Rio, você tem uma ideia de que tipo de questão poderia cair sobre aquilo. E isso eu acho interessante. Então é importante, esses assuntos novos que não estavam nos concursos anteriores, vale a pena fazer provas de outras organizadoras então, né, professora? Com certeza, que foi o caso da Estatuto da Pessoa com Deficiência. Né? Domingo, eu dei aula o dia inteiro numa turma do Banco do Brasil, lá na Unidade da República, e eu peguei questões para montar o meu simulado em relação de outras bancas, como eu disse, porque a 6 Gran Rio nunca tinha trabalhado aquele tópico da matéria, porém, eu já tive o cuidado de pegar algumas questões que traziam uma problematização em relação ao tema, que é uma característica da banca. Então, não levar só a perguntas objetivas, mas sim pegadinhas e questões de situação-problema, que é uma característica deles, assim, pelo menos na minha matéria, marcante. Eles tentam fazer questões, então, de situações práticas que um escriturário pode vivenciar no seu dia a dia, não é isso? Exato. Perfeito. Em relação... Posso mostrar mais um? Lógico. Fica à vontade. Ó essa questão aqui, ó. Essa aqui é simples, em relação ao mesmo tema. O relacionamento de uma empresa com seus clientes está associado, dentro de outros fatores, à probabilidade de satisfação e repetição da compra por parte do cliente. Nesse sentido, o valor entregue do cliente é a diferença entre, uma pergunta simples, porque em 15 questões é óbvio que algumas são mais simples, algumas mais trabalhosas e algumas mais dificultosas. Mas olha, Fernando, a gente não pode se enganar. Eu vejo tanto aluno errando no simples. Por isso que eu tenho que testar em várias possibilidades aquele meu conhecimento, tá? Mas olha essa questão aqui, sobre a gestão da experiência do cliente. Olha que questão interessante. Se os funcionários de um banco se mostram entediados e não conseguem responder a perguntas simples, os clientes terão uma expectativa desfavorável. Porque clientes formam expectativas a partir de várias fontes, como experiências anteriores e propaganda boca a boca. Então, olha só, ele traz um contexto de banco aí para a questão. Olha a outra aqui, Um gerente analisou as atividades da agência sob sua responsabilidade e notou que o movimento de clientes aumenta em quase 3 vezes entre o dia 5 e o dia 10 de cada mês, quando se concentra o pagamento de contas. Nos demais dias do mês, o funcionário passa parte do tempo sem terem clientes para atender. Não que o cara não faça nada, sem ter clientes para atender nessa mesma demanda. O gerente lamentou não ter como utilizar essa ociosidade em dias de maior procura e focou no treinamento dos funcionários. Tá vendo? Contexto de ação para resolver problemas dentro do contexto bancário, aplicando as características de serviço que são o tópico 6 do nosso edital. Quando você está lá no tópico 6 do edital, ele fala assim, características do serviço. 1. Intangibilidade, inseparabilidade, variabilidade sob perecibilidade. Você entende o contexto daquele conceito, porém, fazendo muitas questões, você descobre que em algumas questões o termo inseparabilidade pode aparecer como simultaneidade, por conta da característica do serviço. E variabilidade pode aparecer como heterogeneidade, porque os serviços são heterogêneos, né? Os produtos são homogêneos e os serviços são heterogêneos. Então, nesse caso, fazendo questões, você vai ampliando esse vocabulário. Essa dica eu sempre dou em sala de aula e eu vou trabalhando os sinônimos porque faz parte aí do nosso repertório. Professora, em relação especificamente à disciplina de técnicas de venda e negociação, quais são os tópicos que a senhora acredita que tendem a ser mais explorados na prova para escriturário do Banco do Brasil? Olha, dentro do contexto todo da prova, essa parte de pré-abordagem e pós-venda, com certeza aquela sequência de atitudes e atividades dentro do processo de venda, a conduta do profissional de vendas, essas características de serviço, todo concurso cai, né? E, claro, dentro do contexto de vendas e negociação, com certeza
eu acho que aí de 2 a 3 questões sobre o estatuto da pessoa com deficiência. Outras questões diversas aí, Código de Defesa do Consumidor, né, a gestão estratégica, a parte de qualidade no atendimento e a gestão dessa qualidade no atendimento, eu acho que são tópicos que, por conta dessa dinâmica de banco, né, que tem muita competitividade, a concorrência, né, porque todos os bancos praticamente têm o mesmo tipo de serviço e o mesmo tipo de produto. Então, o que difere, né, dentro desse contexto são alguns detalhes, né? Então, dentro desse rol de coisas, o cara consegue colocar questões diversas. Então, às vezes, isso é uma tendência de muitas bancas, tá? Pouco apareceu na Sesgran Rio, na minha matéria, mas pode ser que comece a acontecer. Uma prova multidisciplinar, né? Então, trazer contextos linkados. Então, uma parte de vendas, de pós-venda, ligada a um tópico do CDC. Isso é uma tendência. Não sei, né, se pode ser que ocorra exatamente nessa prova da Sesgran Rio, mas muitos estão fazendo. E eu penso assim, é melhor ficar de olho, né? Melhor ficar de olho. Em relação especificamente ao estatuto da pessoa com deficiência, a senhora está acreditando aí em 2 ou 3 questões na prova, né? Eu sei que o estatuto é uma das suas especialidades. Quais são os tópicos aí do estatuto que a senhora acredita que tem mais chances de serem cobrados na prova? Olha, em relação aos tópicos do Estatuto da Pessoa com Deficiência, eu sempre falo do artigo 3º. O artigo 3º, para mim, sempre, em toda a prova, na maioria dos concursos, tem sempre a solicitação do conhecimento do candidato em relação às terminologias, né, aos termos utilizados durante o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, por exemplo, o que é acessibilidade para o Estatuto da Pessoa com Deficiência? O que é uma residência inclusiva? O que é uma moradia para a vida independente da pessoa com deficiência? As definições, né, que estão dentro do estatuto sempre são cobradas. Eu acho que pelo menos uma em relação a definições vem. E vem nesse contexto aqui, trazendo o candidato para ficar com dúvida. A residência inclusiva, só para pontuar aqui, tá, Fernando? A residência inclusiva, inclusive é o artigo está lá no artigo 3º, ele fala o seguinte: a residência inclusiva, conforme o Estatuto da Pessoa com Deficiência, será oferecida à pessoa com deficiência em situação de dependência e que não disponha de condições de autossustentabilidade, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. Ponto. Você está vendo que a alternativa A é igual praticamente? Só que uma fala no âmbito do SUS e a D fala no âmbito do SUAS. A maioria dos candidatos não conhece o SUAS. Se não leu a lei, não sabe nem o que é. E o que o cara vai? O cara vai na B. Porque para ele, o SUS é algo conhecido, o SUAS não. E o que é o SUAS? É o Serviço Único, né, de Assistência Social, que cuida dessas residências inclusivas. Então, muito das questões, mesmo que sejam simples, induzem o candidato a erro por conta do senso comum. Você tem que sair daquele senso comum. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, nunca que eles fariam isso. Não, eles fazem sim. Fazer questões vai fazer você perceber esse tipo de coisa, né? Essa é uma pegadinha legal, né? Pegadaça. Essa daí é a grande pegadinha. Né? E a letra de lei. Se você estudou, se você leu lá o artigo 3º, essa você não erra. Com certeza. Entendeu? Então, eu chamo a atenção para o artigo 3º, chamo a atenção para o artigo 6º, que diz que a deficiência não afeta a plena capacidade civil do deficiente. Tá? A pessoa tem direito a casar, ter filhos, saber sobre reprodução, pode preservar sua fertilidade. E a maioria das pessoas pode pensar em algumas situações o contrário. Então, chama atenção para o artigo 3º, o artigo 6º, chama atenção para os artigos relacionados ao direito à vida e, em último aí, para o caso do direito ao trabalho,
e direito à habilitação e reabilitação profissional, que tem muito a ver, porque tem que ter contrato firmado de trabalho, tem habilitação que as empresas podem fazer em conjunto. A pessoa com deficiência, dentro desse contexto, tem direito a todos os termos, igual a todo mundo da legislação previdenciária e legislação trabalhista. Então, esses artigos, para mim, são chave. Eu trabalho vários, né? Eu trabalho a maioria deles aí dentro de contextos diversos, porém, esses eu dou ênfase do começo ao fim. Passo por todos os artigos e vale a pena a leitura. Perfeito. Professora, a senhora quer apresentar mais alguma coisa em relação ao slide? Senão a gente vai fazer um encerramento e eu pediria para a senhora fechar. Se a senhora quiser apresentar mais alguma coisa, pode apresentar. O direito à educação, e sabendo dessa função social que o Banco do Brasil trata, e eu acho que isso é uma dinâmica de instituição, públicas ou privadas, eu acho também que a parte que trata do direito à educação como um direito social previsto na Constituição e também tratado na lei, no Estatuto da Pessoa com Deficiência, deve ser olhado. E o que eu chamo a atenção? A mente humana procura o que é certo. Olha essa questão, ela pede a única incorreta. Treinem questões onde você tem que virar aquela chave. Eu estou procurando a única incorreta. Primeiro, esse tipo de questão é maravilhoso para você revisar, porque se uma está errada, todas as outras estão certas. Isso ajuda você no processo de revisão. Mas você tem que treinar o seu olhar para aquelas questões que perguntam, assinale a única incorreta, assinale a que não está de acordo, assinale em relação a alguma coisa, assinale das alternativas aquela exceto que trata o tema. Então, cuidado com essas palavras. E nem sempre eles são bonzinhos quanto eu, que colocam em letra maiúscula para você perceber. Eles colocam no tamanho normal e dentro da dinâmica da prova você passa batido pela questão e acaba errando, né, por conta de um detalhe de leitura, de interpretação e de ansiedade. Então, pessoal, tem que ir para a prova tranquilo, treinar o processo de prova. Eu coloquei no PowerPoint anterior que são 5 horas de prova, 70 questões, tá dividido em 2 blocos, bloco básico e bloco específico. A gente, né, tá aí no edital, já mostrei também no PowerPoint, tá? Tem a redação, você tem que treinar a fazer a redação, você não pode copiar trechos dos textos auxiliares e nem da prova objetiva, tá? E principalmente, muito cuidado na hora de passar o gabarito. Então, em 5 horas você tem todo esse processo, e esse processo é para ser treinado, tá? Então, acompanhe aí nas nossas redes sociais, a gente com certeza vai fazer um simulado e você pode garantir parte da sua aprovação treinando também para o dia da prova. É muito importante treinar o dia da prova. Não é não, Fernando? Com certeza. Simular o dia da prova, simular questões, né, todo aquele ambiente, né, que você vai vivenciar na prova é fundamental, porque aí você vai chegar com mais segurança para fazer a prova, não tem a menor dúvida disso. Eu queria que você deixasse, então, professora, para a gente encerrar aqui, uma última mensagem para todos aqueles que vão participar desse concurso, né? Uma mensagem de otimismo, ou então até mesmo uma dica, né, que a senhora ainda queira deixar para eles. Olha, a minha mensagem é sempre a que você precisa acreditar. Muitos alunos perguntam para mim, professora, quanto tempo eu preciso estudar para determinado concurso? Quanto que é o ideal? O ideal é aquele que você vai chegar na sua prova, vai fazer a prova, vai terminar a prova e vai falar assim, ufa, ainda bem que eu estudei. Quando você termina uma prova e fala assim, nossa, se eu tivesse estudado um pouquinho mais, eu teria ido muito melhor. E eu garanto que muitos de vocês que estão acompanhando essas dicas, essa central de dicas, essa série da central de dicas, já passou por isso. Putz, Vivi, no domingo que eu podia ter estudado, eu não estudei, eu fui em tal lugar. Pessoal, todos os dias um treinamento necessário se eu não estudar hoje, eu vou me arrepender? Vou. Então eu vou sentar e vou estudar. Se eu não estudar hoje, eu vou me arrepender? Não. Então você está consciente, você está tranquilo, você vai chegar no dia da prova com a certeza que você fez o seu melhor. E fazer o seu melhor é buscar conhecimento, treinar esse conhecimento e aplicar esse conhecimento. E aplicar é no dia da prova. Quando você faz isso bem feito, você consegue a sua vaga. E trabalhar no banco
Para mim, é um dos melhores. Eu falo em todas as minhas aulas de técnica de estudos que plano de carreira dentro de bancos, Banco do Brasil, que é o que a gente está falando aqui hoje, ele é excelente. Desde que você ame o que você faz, que você se prepare para isso e que você todo dia acredite que em setembro a sua vaga vai chegar a partir do seu esforço. Então, não pare nem um dia de estudar, porque senão você pode se arrepender, tá? Então, essa condição de estar disposto a fazer o que a maioria não está disposto a fazer, já te coloca em grande vantagem em relação aos demais. E claro, você pode contar conosco, né? Nós aqui da Central de Concursos estamos aqui para te ajudar a realizar esse grande sonho. Fique de olho nas nossas redes sociais, fique de olho nas nossas dicas e sai na frente. É isso aí, professora. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Central de Dicas, de trazer a sua experiência aqui, o seu grande conhecimento e compartilhá-lo com os nossos alunos, os nossos futuros alunos também que estão assistindo, né, esse vídeo. Eu quero aproveitar aqui, né, e pedir para quem assistiu esse vídeo, caso tenha gostado, de dar aquele like, né, no vídeo, porque isso aí aumenta, né, a nossa visibilidade e esse vídeo vai chegar a mais pessoas. Quero agradecer a todos, né, que estão aqui assistindo esse especial, esse Central de Dicas voltado especificamente para o concurso de escriturário do Banco do Brasil, e avisar que quem perdeu um episódio, basta entrar aqui no canal, né, do YouTube da Central de Concursos, procurar aqui o Central de Dicas e assistir o que já está disponível. E recomendo também a todos que façam a sua inscrição no canal, né, da Central, porque assim, toda vez que um vídeo novo for ao ar, seja do Central de Dicas ou qualquer outro vídeo da Central de Concurso for ao ar, você vai ser notificado, né, vai receber aquela chamadinha para poder vir assistir o vídeo com a gente. Pessoal, pode falar, professora. E todo dia tem novidade, né? Segunda-feira tem panorama de oportunidades comigo, falando das mais diversas, né, oportunidades para você alcançar a sua vaga no concurso. Essa série Central de Dicas, que todo o concurso está bombando, a galera adora, né? E muito mais para você. É isso mesmo, quero convidar a deixar o like, a se cadastrar no canal e acompanhar a gente. Exatamente, acompanhar as nossas redes sociais também. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Obrigado a você, professora, mais uma vez. E até o próximo episódio. Tchau, tchau, gente. Um grande abraço.